Alan dos Santos revela a verdade por trás da perseguição de Moraes contra os patriotas. O Brasil vive hoje um dos capítulos mais sombrios de sua história recente. A promessa de uma democracia sólida, onde todos teriam voz e liberdade de expressão, foi substituída por um regime de medo, censura e perseguição. E segundo o jornalista Alan dos Santos, por trás de cada prisão arbitrária, de cada rede social bloqueada, de cada cidadão tratado como criminoso por se manifestar, existe uma engrenagem fria e calculada. O projeto autoritário de Alexandre de Moraes. Alan não se limita a denunciar os abusos. Ele vai além e expõe o funcionamento dessa máquina de opressão. A lógica é simples e brutal: transformar o patriotismo em crime e o amor à pátria em ameaça ao sistema. O STF, sob a liderança... Para falar de uma inconveniente verdade. O Brasil ele não vive mais sob uma democracia. Vivemos sob um regime de medo, perseguição e arbitrariedade. É uma situação muito triste porque ontem nós vimos pelas redes sociais um jovem que, sem o devido processo legal, está preso, e preso não pôde ir ao funeral de sua avó. Preso, escoltado por policiais como se criminoso fosse. Eu me pergunto qual foi o criminoso que já foi tratado dessa maneira, uma vez que traficantes no Rio de Janeiro, em São Paulo, atuam de maneira atroz e, mesmo assim, têm mais dignidade no tratamento do que as vítimas do 8 de janeiro. É uma triste realidade que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Prisões, condenações das vítimas do 8 de janeiro, homens e mulheres que foram condenados sem direito de defesa, muitos deles. Criminosos de verdade. Mira patriotas, cristãos, conservadores e todos aqueles que ousam levantar a bandeira da liberdade. Como funciona a perseguição? O esquema é meticuloso. Primeiro, cria-se uma narrativa. Toda crítica às instituições é ato antidemocrático. Em seguida, abre-se um inquérito secreto, sem prazo, sem acusação formal, sem direito de defesa. Depois, usa-se a caneta para bloquear redes sociais, apreender celulares, confiscar bens, decretar prisões arbitrárias. Tudo isso em nome de uma democracia, que na prática já não existe. Alan dos Santos descreve essa engrenagem como um sistema de chantagem. No meu caso, eu até hoje ainda não fui parte de um processo jurídico no Brasil, um processo judicial para passar na situação que eu me encontro hoje. Em que situação eu me encontro? Gostaria de explicar para alguns deputados que ou estejam nesse momento me assistindo e nunca tenham me conhecido, ou possam me ver futuramente. Eu sou jornalista, membro da SPJ, Society of Professional Journalists, aqui nos Estados Unidos. Sou cadastrado como jornalista no Brasil também. Não sei se meu cadastro ainda está válido. Mas eu criei, em 2014, um pequeno jornal online de análises, de notícias, que depois cresceu e chegou a ter mais de 70 funcionários com 1.300.000 seguidores no YouTube. A maior audiência de 10 da manhã ao meio-dia e de 8 da noite até as 10 da noite, de segunda a sexta, em Brasília, onde nós cobrimos as eleições presidenciais de 2016 dos Estados Unidos, cobrimos as eleições presidenciais de 2018 e cobrimos as eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2020 e em 2022 no Brasil. O canal cresceu bastante a ponto de incomodar a grande imprensa, porque não recebeu um mísero centavo do governo federal. Alan dos Santos descreve essa engrenagem como um sistema de chantagem institucionalizada. Parlamentares se calam por medo de serem os próximos alvos. Jornalistas independentes vivem sob ameaça constante. Cidadãos comuns que apenas participaram de manifestações pacíficas foram tratados como terroristas. A mensagem é clara: quem ousar desafiar o sistema será esmagado. O papel da mídia cúmplice. Mas Moraes não agiria sozinho. Alan revela que a grande imprensa, Globo, Folha, Estadão, atua como braço de legitimação dessa perseguição. Cabe a eles inverter os papéis. A vítima vira criminoso. O autoritário vira... É óbvio que, no nosso canal, nós fazemos inúmeras denúncias
Foi graças às denúncias do Terça Livre que Pedro Montenegro foi preso, narcotraficante, extraditado para o Brasil. Ele estava na Bolívia, porque uma candidata à Suprema Corte da Bolívia estava filmando no celular dela um vídeo de campanha para a Suprema Corte da Bolívia, só que ela estava na casa do narcotraficante Pedro Montenegro. As denúncias do Terça Livre chegaram aos jornais da Bolívia. Foi quando teve uma convulsão social e Evo Morales nunca mais pôde voltar para a Bolívia. Foi graças ao Terça Livre e denúncias das reuniões da QL4, onde Barroso se encontrou com o ministro do TCU, ministro do TCU, o ministro, salvo engano, agora estou me esquecendo de memória qual era o outro ministro, mas junto com Alcolumbre e Rodrigo Maia, e eles estavam já programando como seria a retirada de Bolsonaro. Na época, eles estavam querendo cancelar a chapa Bolsonaro-Mourão. Foi também no Terça Livre que nós noticiamos a existência de maletas de escutas telefônicas de acordo com um documento da prova de conceito da Hodgson Schwartz, a pedido de Igor Tobias, com um documento timbrado pelo TSE, onde maletas de escutas telefônicas foram descobertas por esse documento da Hodgson Schwartz. A Hodgson Schwartz não dá endereço, ela dá coordenadas geográficas. E nessas coordenadas, uma das maletas se encontrava na Embaixada da Coreia do Norte, uma outra na casa do Kaká e uma outra na Embaixada da China. Sabia da existência desse documento, porque foi um pedido do TSE, a pedido de Igor Tobias, funcionário de Barroso à época. Sabiam desse documento Alexandre de Moraes e Barroso. Essa matéria foi ao ar em horário nobre, no Jornal da Record, e mesmo assim, eles não se pronunciaram, por medo. Ninguém me processou por isso, porque em douto juízo eu poderia apresentar os documentos que eu tenho e eles teriam de comprovar que o que eu estava dizendo era falso. Relatórios de organizações de direitos humanos descrevem o Brasil como exemplo de censura judicial. A pressão cresce e instrumentos como a Lei Magnitsky e a Seção 301 podem transformar Moraes de xerife do Brasil em pária internacional. E Alan dos Santos não hesita em prever. Se a Magnitsky já seria dura, a Seção 301 será devastadora. Não vai atingir apenas Moraes. Vai atingir todo o sistema cúmplice, inclusive bancos e empresas que ajudaram a perseguir os patriotas. O recado para os patriotas. Apesar do clima sombrio, Alan deixa claro que a perseguição é, na verdade, sinal de fraqueza. Eles não têm medo do crime. Eles têm medo da verdade. E a verdade é que o Brasil não pertence a 11 homens de toga. Pertence a milhões de patriotas que não se calarão. Ele conclui com uma frase que ecoa entre seus seguidores. Se hoje perseguem patriotas, é porque sabem que a pátria está mais viva do que nunca. Eles podem censurar uma voz, mas não podem calar uma nação inteira. O Brasil, portanto, assiste a um embate histórico. De um lado, um ministro obcecado pelo controle. Do outro, cidadãos comuns que se recusam a abaixar a cabeça. E como é, na verdade, sinal de fraqueza. Eles não têm medo do crime. Eles têm medo da verdade. E a verdade é que o Brasil não pertence a 11 homens de toga. Pertence a milhões de patriotas que não se calarão. Ele conclui com uma frase que ecoa entre seus seguidores. Se hoje perseguem patriotas, é porque sabem que a pátria está mais viva do que nunca. Eles podem censurar uma voz, mas não podem calar uma nação inteira. O Brasil, portanto, assiste a um embate histórico. De um lado, um ministro obcecado pelo controle. Do outro, cidadãos comuns que se recusam a abaixar a cabeça. E como Alan revela, a perseguição não é sinal de força. É o grito desesperado de um sistema que já sente o chão tremer.